Olá, eu sou a professora Amanda Dasílio e vou ministrar para vocês os conteúdos de biologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conceitos de ecologia, tá? O que é ecologia? A ecologia, eco, em grego, quer dizer casa, e logia é estudo. Então, nós vamos estudar a nossa casa, né, a natureza. E a ecologia, olha aí, ela estuda a relação dos seres vivos entre si e com o ambiente ao seu redor. Olha só, o ser vivo, ele tem uma relação com outros ser vivos, tá? Então, o ser vivo, ele come alguma coisa, um outro ser vivo, ou ele é predado por outro ser vivo, né? Ou ele vive em harmonia com outras espécies. Então, a ecologia estuda isso. E como que esse ser vivo, ele lida ao seu redor, o que ele precisa para sobreviver, de água, qual a disponibilidade de água que ele está acostumado, que ele está adaptado, a temperatura, etc. Tá? E na ecologia tem alguns conceitos, tá? Conceitos próprios que nós fazemos para não haver interpretações errôneas quando a gente vai se referir a alguma coisa relacionada à ecologia. Então, tem níveis de organização, por exemplo, átomo, né? Menor nível ali é o átomo. Um conjunto de átomos formam moléculas. Várias moléculas formam organelas. Várias organelas formam uma célula, tá? Uma célula vegetal, uma célula animal. Um conjunto de células vai formar um tecido. Tecido epitelial, um tecido nervoso. Um conjunto de tecidos vai formar um órgão, tá? Conjunto de órgãos vai formar um sistema. Então, tem lá o sistema respiratório, tem o sistema circulatório. E o conjunto de vários sistemas formam um organismo. Agora, olha aí os conceitos fundamentais que eu quero que vocês saibam em ecologia. De espécie, população, comunidade ou biocenose, ecossistema e biosfera. Então, olha só. Eu vou definir cada um deles para vocês saírem dessa aula sabendo do que se trata quando vocês virem em algum lugar, tá? Então, vamos lá. O primeiro são espécies. O que são espécies? Conjunto dos organismos semelhantes que, quando cruzados entre si, produzem descendentes férteis. Então, olha só. Tem vários conceitos que tentam definir o que é espécie. O mais aceito é esse, que é o conceito reprodutivo. Então, quando dois indivíduos, eles cruzam, eles geram descendentes férteis. Tem um exemplo que é da égua e do asno. Se eles cruzarem, eles geram descendentes inférteis, tá? A mula e o burro, tá? Então, eles estão em um processo de especiação que já estão diferentes, já são espécies diferentes. Eu gosto, olha só esses conceitos aí, de espécie nativa e espécie exótica. Eu gosto de passar isso para vocês porque a gente vê muito falar sobre isso, espécie nativa e espécie exótica. O que significa? Nativo é que ela é daquela origem ali, ela vive da onde ela foi originada, tá? Eu coloquei como exemplo ali um mico-leão dourado. Ele é da Mata Atlântica. Ele foi originado na Mata Atlântica, então a evolução dele aconteceu dentro da Mata Atlântica, tá? E ele continua ali. Agora, olha esse serzinho aí, que é o caramujo africano. Olha só, ele é uma espécie exótica aqui. Por quê? Olha para mim. Vocês já viram como que ele é uma praga? Como que ele se reproduz? E dá uma chuvinha, fica tudo úmido, daqui a pouco aparece subindo pelos muros. Até na praia, né, na restinga, ele está proliferando. O que acontece? O que é uma espécie exótica? É quando ela é retirada do seu local de origem e é introduzida em um outro local. Olha a história do caramujo africano. Ele foi trazido para cá, para o Brasil, para culinária. Imagina você comer um caramujo africano. Pois é, não deu muito certo. E quem trouxe teve a brilhante ideia de lançar no ambiente, tá? Então, deixaram eles, tá bom, a gente não vai usar mais eles, vamos deixar eles aí. O que acontece? Aonde ele vivia, da onde ele era nativo, ele tinha um equilíbrio. Ele tinha uma cadeia alimentar, ele participava de uma cadeia alimentar. Então, ele comia, né? Ele tinha as coisas que ele comia ali, os seres vivos que ele comia, e
ele também tinha predadores. Só que aqui não tem os predadores que tinham onde ele vivia. Então, ele é um herbívoro voraz. Ele come várias espécies de vegetais, né? E ele sai destruindo tudo, plantações, virou uma praga mesmo, só que não tem um predador para ele. Por isso que a população dele entra em descontrole, né? E a gente não tem como, assim, ter maneiras de tentar diminuir essa população. Olha o estrago que aconteceu, tá? Como que aconteceu isso? Geralmente, lá no início, quando a Europa começou as grandes navegações, aí foi descobrindo novos mundos que não eram novos assim, né? Mas para eles eram. Eles vieram aqui, por exemplo, a América. Então, as espécies que estavam aqui, olha que legal, essa flor não tem na Europa. Esse animalzinho não tem na Europa. Eles levavam para a Europa. Então, fizeram esse intercâmbio, levando, né, espécies daqui para lá, ou para outros lugares, outros continentes, e da Europa para cá. Então, esse intercâmbio foi muito perigoso. Sem noção total, e não tinha noção nenhuma do que ia acontecer. Legal, né? Vamos interferir aqui no meio ambiente, não vai acontecer nada, não vai dar nada. E deu muita coisa, tá? Então, muito desequilíbrio ambiental aconteceu a partir daí. Inclusive, hoje a Austrália, vocês conhecem a Austrália, lá do canguru e tal? A Austrália, ele é um país único, com fauna e flora muito únicos daquele lugar. Então, eles têm uma política muito rígida de não poder passar nenhum animal, nenhum vegetal que você leve da sua casa, por exemplo. Então, se você for morar na Austrália, você não vai poder levar seu cachorrinho, seu gatinho. Por quê? Qualquer animal, qualquer ser vivo que você introduza naquele local pode pôr em risco todas as espécies que estão ali. Por quê? Vai ser uma espécie exótica que não vai ter o quê? Predador, tá? Um outro exemplo daqui mesmo é o bagre africano. O bagre africano, ele foi trazido para cá, lançado nos nossos rios, e ele se tornou um predador muito voraz das espécies de peixes que a gente tem aqui. E ele não tem um predador. Então, nos rios, ele acaba extinguindo várias espécies que existiam aqui no Espírito Santo, tá? Então, muito cuidado, né? O ser humano tem que ter muito cuidado quando for remanejar espécies, tanto de vegetais quanto de animais aí, para não causar esses estragos, tá bom? Próximo conceito. População. É um conjunto formado pelos organismos de uma determinada espécie vivendo numa determinada área durante período de tempo definido. Então, pode ser o quê? A população ali dos leões na savana, sabe? A população de arara azul, coitado da arara azul, está quase entrando em extinção. É uma população, vários indivíduos da mesma espécie. A população de urso polar é uma população que vive em um determinado lugar ao mesmo tempo, tá? Próximo conceito. Comunidade ou biocenose. Conjunto de todas as populações que se interrelacionam numa determinada área e tempo. Então, olha só, as espécies não vivem sozinhas, né? Na natureza, elas estão tudo junto, misturado, né? Então, tem espécies vegetais, espécies de animais, predadores e presas, herbívoros, carnívoros. Então, em um determinado local que vivem agora no presente, a gente considera uma comunidade, várias espécies convivendo ali juntos, tá? Geralmente nas questões, no enunciado, eles colocam lá uma historinha, em tal lugar tem um pasto com bois, tipo assim, uma fazenda. Tem um pasto com bois, com galinha, com porco. Aí eles perguntam quantas comunidades e quantas populações vivem ali. Comunidade é uma só. Agora, a população, falou porco, galinha, boi, mas falou pasto também. Muitas vezes vocês acabam esquecendo, sabe, dos vegetais, tá? Então, o pasto, ele é uma população de uma espécie, né? Então, ele faz parte da comunidade. Então, ele é uma população separada dos outros seres vivos que fazem parte de uma comunidade que interagem entre si, tá? Próximo conceito
ecossistema é formado pela interação dos seres vivos biótico, que é abiótico, né? E componentes não vivos, que a gente chama também de abióticos. Nós também falamos que é interação entre fatores bióticos e abióticos, tá? Então, bio quer dizer vida. Então, fatores bióticos, a gente se refere aos seres vivos, tá? Então, interação ali dos seres vivos. E abióticos, o A é uma negação. Então, quando ele está na frente ali da palavra, é uma negação. Abióticos, não vida. Então, são fatores que não têm vida, tá? Olha aí uns exemplos. Pode ser físicos, né? Luminosidade, temperatura, solo, fogo e umidade. Ou químicos, água, salinidade, oxigênio, pH e nutrientes do solo. Então, eu vou passar para vocês cada um desses fatores para vocês entenderem melhor como que eles influenciam ali a interação com os seres vivos, tá? Então, o primeiro deles, luminosidade. Ela influencia na produção de oxigênio. Como assim na produção de oxigênio? Olha só. Que produz o oxigênio? Qual o fenômeno, qual o processo que produz o oxigênio? Fotossíntese, né? Então, a fotossíntese, ela produz o oxigênio como? O que ela precisa para produzir o oxigênio? Ela precisa de luz e de CO2. Então, o organismo fotossintetizante pode ser uma alga, pode ser uma planta. Alga e planta não são a mesma coisa. Eles captam a luz solar, né? E convertem ali em alimento para a planta, junto com CO2, alimento para a planta e a produção do oxigênio. Então, a disponibilidade da luz em um determinado local é muito importante para que esse processo ocorra. E para nós é muito importante que ele realmente ocorra, porque nós respiramos o quê? A gente não respira o ar só, a gente respira o oxigênio que está contido no ar, na atmosfera, tá? Ele também influencia nos ambientes, tipo, no globo terrestre, né? Tem locais onde tem maior ou menor incidência de luz. Então, um local ele pode ser um quê? Um deserto, muita incidência de luz, né? Ou quando tem, por exemplo, uma mata fechada. Olha só, uma mata fechada. Tem aquelas plantas enormes e as mais baixinhas, né? Então, às vezes, a luminosidade não chega até lá embaixo. Então, a planta ela tem que tentar fazer com que ela consiga captar ali pelo menos um pouco da radiação solar. Então, tem várias estratégias e adaptações, tanto para aquele ser vivo que tem muita luz disponível, ou aquele ser vivo que tem pouca luz disponível, tá? Outra questão que eu coloquei aí, um tópico, rios e mares. Como assim? O que tem a luminosidade a ver com rios e mares? Então, a gente tem lá um rio ou o oceano, né? Tem o que a gente chama de coluna d'água, tá? Então, tem a superfície e a coluna d'água. Dependendo da profundidade, né? Se for muito fundo, a luz ela vai chegar até lá no fundo. Vocês já viram já aqueles peixinhos que vivem lá no fundo do mar, que tem uma paradinha pendurada com uma luz e tal? Então, lá embaixo, né, se for muito profundo, não vai chegar. Então, aonde que um organismo fotossintetizante, que faz fotossíntese, vai viver? Lá no fundo, né, onde está tudo escuro, ou mais na superfície? Óbvio que mais na superfície. Então, a luminosidade, ela influencia na distribuição desses seres vivos, né? Então, na coluna d'água, a partir do momento que não chega mais luz ali, os organismos fotossintetizantes não vão viver ali, vão ser outros organismos que vão viver, tá? Próximo tópico, temperatura. A temperatura, ela influencia na velocidade das reações químicas. Então, olha só, nós temos uma temperatura, né? Inclusive, a gente classifica animais que controlam sua temperatura como homeotérmicos e aqueles que não controlam como exotérmicos. Então, por exemplo, lagartos, répteis, né? Eles não controlam a própria temperatura. Então, eles têm que esquentar ou esfriar seu sangue através do ambiente, tá? Então, por isso que você vê uma lagartixa, um lagarto lá na pedra, lá estirado no sol, porque ele está se esquentando. Ele não consegue fazer isso sozinho. Enquanto nós,
os mamíferos, né, e as aves, a gente consegue manter a nossa temperatura. Então, a gente manter a temperatura do nosso corpo é muito importante porque a gente tem enzimas que fazem reações químicas e essas reações químicas precisam de uma temperatura tal. No nosso caso, 36, 37 graus. Agora, se tiver uma febre, aumentar muito, é um problema. A gente precisa controlar essa temperatura, porque as nossas enzimas, proteínas, elas vão desnaturar, elas vão abrir e não vão ser funcionais, tá? Agora, mesma coisa que acontece com hipotermia. As nossas células, as nossas proteínas, elas não vão fazer as reações químicas, tá? Agora, vamos ver, assim, você vai fazer uma comida. Tá, sobrou para amanhã. Você vai deixar ela em cima do fogão, na temperatura ambiente? Ou você vai guardar na geladeira? O que acontece quando guarda na geladeira, por exemplo? A geladeira, ela é muito fria, né? Então, ela retarda as reações químicas ali. Então, retarda o crescimento, proliferação de micro-organismos na sua comida, tá? Por isso que a gente guarda na geladeira, para retardar isso. E arqueobactérias termófilas, o que é isso? Tem ambientes no planeta que é praticamente impossível haver vida ali. Imagina, muito quente, imagina dentro do vulcão. Cara, tem alguém que vive dentro do vulcão? Tem. É o que a gente chama dessas arqueobactérias termófilas. São arqueobactérias, elas estão um pouco aparentadas com as bactérias, mas não são bactérias, tá? E elas vivem em locais inóspitos. O que é um local inóspito? É um local muito difícil de viver, né? E um desses locais é dentro de um vulcão, tá? Em locais muito, muito quentes. Essas arqueobactérias, elas conseguem viver ali. Só que outros seres vivos não conseguem, tá? Agora, outro tópico aí. Água, umidade, né? A água, gente, ela é extremamente importante. A vida surgiu na água, né? Então, todos os seres vivos deste planeta dependem da água para fazer tudo. Tá? Então, dentro das nossas células, a gente tem que ter uma quantidade de água. E justamente com a presença de água, nós podemos fazer as nossas reações químicas acontecerem, tá? E nós temos várias estratégias para manter a água dentro do nosso corpo, porque se evaporar essa água, a gente pode desidratar e isso não pode acontecer. A gente precisa de um percentual de água dentro da gente. Então, as plantas, elas têm algumas adaptações para não ocorrer a perda de água. Nós temos adaptações, a queratina que tem na nossa pele, também ela é impermeável, impede a gente de perder água o tempo todo, tá? Então, vários seres vivos, eles têm essas adaptações. E a presença da água também interfere na disponibilidade de oxigênio, tá? Ali naquele local para os seres vivos. Próximo tópico. Solo. O solo, ele pode ter pH ácido ou alcalino, mais básico, né? Então, dependendo ali, algumas espécies, elas conseguem sobreviver em um ambiente, num solo, onde é mais ácido, mas ela tem que estar adaptada para aquilo ali, tá? Ou num ambiente onde o solo é mais alcalino. Pode ser até que o solo contamine, de repente ele teve alguma interferência ali, e ele contamine o rio ou o lençol freático que está ali naquele local. Então, pode aumentar ou diminuir também o pH dos rios ou lençol freático. E a disponibilidade de nutriente. Gente, tem solos mais pobres, né? E solos mais ricos em nutrientes. Então, as plantas, os vegetais, eles estão também adaptados naquele ambiente onde viveram. Pode ser o mais pobre, com pouco nutriente, então ele consegue viver com pouco, com algumas adaptações, tá? No decorrer da evolução desse ser vivo, ele teve adaptações para viver aquilo ali, ou aquele outro ser vivo que é adaptado para viver com muito, com abundância, com muito nutriente, tá? Então, se você trocar eles não vão se dar bem. Por quê? Aquele ambiente com aquela planta que estava acostumada com o ambiente adaptado a um ambiente com solo pobre, ela não vai se adaptar tão facilmente ao solo que é muito rico em nutrientes e vice-versa, tá bom? Biosfera. Reunião de todos os ecossistemas existentes na Terra.
Então, olha, a camada, né, da Terra que tem vida, vida, esfera, né, esfera da Terra. Então, é toda aquela superfície ali do planeta que tem seres vivos, tá? É a reunião de todos esses ecossistemas. Outro tópico, habitat. O que é um habitat? Gente, isso vocês vão ver muito, vão ouvir falar muito na televisão. O que é? É o lugar, a residência de um organismo ou espécie no ambiente onde ele vive, tá? Então, eu falo do habitat do mico-leão dourado, que eu tinha dado o exemplo. Ele vive, né, na Mata Atlântica. Só que várias outras espécies também vivem na Mata Atlântica, tá? Então, esses seres vivos, eles podem compartilhar o habitat sem problema nenhum, até porque tem aquela interação, né, o ecossistema. Por exemplo, eu tinha falado de ecossistema, né? Um ecossistema, ele não é só grande, ele pode ser micro também, tá? Então, dentro da gente é um ecossistema, dentro da gente tem micro-organismos e tem também fatores abióticos ali. Então, tem bactérias que o habitat dela é dentro do nosso intestino, ajudando a gente a fazer a nossa digestão, tá? Então, elas são bactérias benéficas e se a gente não tiver elas, vai dificultar muito a gente de viver, de fazer a nossa digestão dos nossos alimentos. Então, vários seres vivos compartilham o mesmo habitat, tá? Porém, olha esse próximo conceito aqui. Nicho ecológico. É a função ou papel biológico desempenhado pelo ser vivo no seu habitat. Então, um ser vivo, qual é o nicho ecológico dele? Quando que ele acorda, se ele é notívago ou se ele é diurno, qual o período de reprodução dele, com quem que ele interage, o que ele se alimenta, qual é o predador dele, tá? Então, esse é o nicho ecológico. Agora, cada espécie tem o seu nicho ecológico, tá? Se houver uma divisão ali, um compartilhamento de nicho ecológico com outra espécie, aí vai dar ruim, tá? Olha só, esse daqui é o princípio de Gauss, princípio de exclusão competitiva. Quando duas espécies possuem nichos iguais, é estabelecida uma competição pelo mesmo recurso que o meio oferece. Então, olha só, quando duas espécies, em algum ponto ali, o nicho ecológico se encontra, algum recurso, alguma coisa, né? Elas vão acabar o quê? Competindo, tá? Elas vão competir. Uma pode se extinguir e a outra sai vencedora, uma pode sair e ir para outro local, né? Desempenhar o seu nicho ecológico em outro local, longe daquela espécie, ou se readaptar. Por exemplo, são duas espécies de pássaro e querem comer a mesma semente. Então, eles estão disputando pelo mesmo recurso. Não, então deixa para lá, não vou arrumar briga, vou comer outra semente, tá? De outra espécie de árvore. Então, podem acontecer essas três hipóteses aí. Agora, eu vou passar algumas questões para vocês, porque questão é bom para a gente, né, treinar um pouco esse conhecimento que vocês tiveram agora. Vamos lá. Questão 1. Há espécies de insetos, como, por exemplo, o Aedes aegypti, em que machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea, olha só, já está falando que a fêmea ela come uma coisa diferente do macho, né? Então, letra A. Ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat. B. Ocupam o mesmo nicho ecológico, porém com habitats diferentes. C. Ambos ocupam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat. D. São consumidores de primeira ordem? São consumidores de segunda ordem. Então, veja só. O Aedes aegypti é aquele mesmo que passa dengue, zika, chikungunya e vai saber mais lá o que, febre amarela. O macho e a fêmea, eles se alimentam de coisas diferentes, né? Então, quem pica você é a fêmea, tá? Porque ela precisa de proteína, ela precisa do sangue. Enquanto o macho vai lá nas plantinhas sugar a seiva das plantas. Eles vivem no mesmo local. Olha só, gente, que interessante. Isso na mesma espécie, só questão de ser macho e fêmea, tá? Então, eles vivem no mesmo local. Realmente, eles vivem no mesmo habitat. Mas o nicho ecológico deles é diferente. Então, olha lá, a letra
A ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat. Entenderam? Tá? Por que que eles ocupam nichos diferentes? Porque eles se alimentam de recursos diferentes, tá bom? E isso na mesma espécie, tá? Só o macho e a fêmea já é diferente. Próxima questão. Questão 2. Cada espécie ocupa um lugar no espaço onde busca sobreviver, crescer, reproduzir e manter uma população viável. Em um ecossistema, quando duas espécies distintas ocupam o mesmo nicho ecológico, espera-se que, aí a gente acabou de ver, hein? A. Ocorra uma associação obrigatória entre os indivíduos dessas espécies para que todos se beneficiem e consigam superar situações adversas. Nossa Senhora. B. Aconteça competição intraespecífica necessária ao equilíbrio do ecossistema. Gente, intraespecífica está se referindo à mesma espécie, e aí não é o caso, tá? C. Haja disputa por recursos e, consequentemente, estabeleça-se uma competição interespecífica. Interespecíficas já são espécies diferentes. D. Uma das espécies ocupe um nível trófico elevado para escapar de situações competitivas. Então, olha só. Neste caso, é aquele princípio de Gauss que eu falei. Em primeiro momento, eles não vão buscar uma saída, vamos lá, paz e amor, não vai acontecer nada aqui. Em primeiro momento, eles vão entrar, sim, em competição interespecífica ali naquele recurso, tá? Então, é a letra C. A gente espera que haja disputa por recursos e, consequentemente, estabeleça-se uma competição interespecífica, tá bom? Vamos agora para uma outra questão. Questão 3. Ao visitar o recém-inaugurado aquário da Bacia do Rio São Francisco, instalado na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, um estudante analisou cuidadosamente um tanque onde foram colocadas a vegetação original, água límpida, peixes variados, sistemas de iluminação e de oxigenação da água. Diante dessas observações, ele correlacionou os conceitos estudados em ecologia e concluiu que o ambiente representa o quê? A. População. B. Comunidade. C. Ecossistema. Ou D. Nicho ecológico. Gente, olha só. No enunciado, ele está falando de um local onde foram colocados seres vivos e controlado o ambiente, né? Controlou a temperatura, né? A iluminação, a oxigenação. Então, ele está falando de fatores bióticos, que são seres vivos, com fatores abióticos, que é a questão que eu falei com vocês. A é de negação e bio é de vida. Então, são fatores que influenciam nos seres vivos, que interagem com os seres vivos, mas que não têm vida. Então, interação entre biótico e abiótico é o quê? Ecossistema, tá? É ali a letra C, ecossistema. Então, é isso. Espero que eu tenha esclarecido para vocês esses conceitos de ecologia, né? E que a próxima vez que vocês tiverem contato com eles, vocês já tenham uma noção, uma ideia do que é um ecossistema, uma comunidade, uma população. E façam exercícios, gente. Só fazendo exercícios a gente vai praticar, a gente vai ver situações diferentes e vamos identificar ali cada conceito de ecologia nas questões. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!